Olá, você confere agora os nossos destaques desta edição especial. A nova lei das domésticas ainda tem prós e contras que, apesar de tudo, são incentivo à categoria de empregados que busca mais qualificação. Idosos têm 12 vezes mais chances de perder a vida por conta da dengue. Continua em todo o Brasil a vacinação contra a gripe. Se você ainda não se vacinou, não perca tempo. Você vai ver que o Ceará é o 6º estado brasileiro em analfabetismo. E ainda o governo federal pretende aumentar o salário mínimo em 2014 para quase R$ 720. Vamos ver como isso será possível. Esses e outros assuntos agora. Bom dia para você, eu sou o Richel Martins. Com a nova lei das domésticas, empregados e empregadores ainda estão se adaptando às novidades. Há opiniões diferentes sobre a lei, mas a verdade é que com os novos direitos e deveres da categoria, muitos empregados domésticos estão buscando qualificação profissional. Quando Glória precisou contratar uma empregada doméstica há alguns anos, percebeu que havia falta de preparo por parte das profissionais. Depois de amadurecer a ideia, decidiu criar um curso em Fortaleza, especializado para a classe. Ela vai conhecer primeiro, certo, a história da empregada doméstica que a maioria não conhece. Ela vai conhecer o perfil da casa que ela vai trabalhar, que elas não sabem o perfil, é a primeira coisa. Saber como atender um telefone, como atender um interfone, ter boas maneiras, educação, a sua higiene própria, certo? Cozinhar básico, certo? O arroz e o feijão, tem uns que não sabem fazer e nem quer aprender. Qualificação necessária, já que agora a expectativa é de uma maior exigência por parte dos patrões. Com a aprovação da PEC para trabalhadores domésticos, ficou caro contratar alguém. A casa virou uma espécie de empresa. Ponto eletrônico domiciliar, uma ideia estranha, mas que pode se tornar real em pouco tempo, já que agora as empregadas terão que prestar conta dos seus horários, como de entrada, saída e também intervalo de almoço. Essa é inclusive uma garantia para os patrões, caso a contratada haja de má fé. Essa lei, ela mexe com um fundamento basilar do emprego doméstico, que é a confiança. Ela quis passar a tratar o empregador doméstico como se uma empresa fosse. E quebra um pouco essa confiança, porque, como você disse, como é que esse empregador vai ter a certeza que aquela doméstica que está em casa sozinha o dia todo, ela trabalhou aquele horário ou não? Será que a população aprova as mudanças? Eu acho que vai complicar, vai ser mais difícil, porque só quem vai poder atribuir todos esses itens que eles propõem, muita gente não tem condição. Acho que vai ser bom. Vai melhorar muito, porque vai ter tempo, o horário de almoço, não vai ter que fazer tudo correndo, vai ser bom. Elas têm que ter o direito delas também. Eu acho que chegando ao entendimento de patrão e empregado, dá para conciliar uma coisa com a outra. As opiniões são quase sempre divergentes, mas para a professora, as mudanças vieram para melhorar a profissão. Com essa nova mudança, tanto vai ajudar o perfil da empregada doméstica, o pensamento dos patrões, porque tem muitos ainda que são muito severos com as empregadas domésticas, certo? Então elas vão ver que vão ser uma profissão valorizada. Para quem já tem um contrato antigo e deseja refazer a proposta na intenção de diminuir o valor do salário, o advogado explica. Ele não vai poder demitir para readmitir o mesmo empregado. Se ele quiser demitir, ele vai ter que demitir e contratar outro, e aí com novas condições de contrato de trabalho diferenciadas. Apesar das poucas chuvas no Ceará, todo dia é dia de combater a dengue. Você vai ver agora que um estudo do Ministério da Saúde aponta que idosos chegam a ter 12 vezes mais chances de morrer da doença. Confira. No primeiro trimestre deste ano, segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por causa da dengue aumentou 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 132 contra 117 em 2012. Em relação aos pacientes com suspeita, outra preocupação. Nos primeiros 3 meses de 2012, foram pouco mais de 190 mil. Este ano, mais de 700 mil suspeitas. O que chama mais atenção
atenção quanto às mortes é o número de idosos que morreram nos 3 primeiros meses deste ano por causa da dengue. 42% dos casos fatais da doença foram de pessoas com mais de 60 anos. A imunidade começa a diminuir, né, a partir de 60 anos de idade, e particularmente se a pessoa for sedentária ou tiver uma doença crônica. Porque os idosos geralmente têm uma hipertensão, têm algum problema hepático, têm algum problema renal, problema cardíaco. Então tem o que nós chamamos de comorbidade. E tem, além da doença infecciosa, teria uma doença de base que favorece a que se agrave o seu quadro. Este médico emergencista chama atenção para os primeiros sintomas da dengue. O paciente fica muito acamado, ele fica muito adinâmico, ou seja, ele não tem ânimo para trabalhar, para estudar, para fazer suas atividades do dia a dia. Apresenta febre, muita dor periorbitária, reto-orbitária, aquela dor que o paciente fala, eu estou com muita dor nos olhos, não consigo nem abrir os olhos, né? Às vezes pode vir associado de náuseas e vômitos, né? Também com quadro diarreico também. E aí o diagnóstico da dengue em si só vai ser feito com a sorologia depois do 7º ou 8º dia. Segundo ele, a hidratação e os medicamentos corretos podem conter o avanço da doença. O que faz um paciente a óbito é a desidratação, porque o vírus ele libera uma toxina que lesa a parede do vaso. E aí essa lesão faz com que o paciente perca muito líquido para o terceiro espaço, que a gente chama, e o paciente, ele perdendo esse líquido, ele desidrata muito. E quando ele desidrata, ele morre por desidratação. O número de casos da dengue em Fortaleza diminuiu este ano, mas no interior do estado o que preocupa é a seca, que faz com que as pessoas precisem acumular água, o que pode aumentar a proliferação do mosquito. Por isso, todo cuidado é pouco. Todas as pessoas têm que tomar medidas de proteção na sua casa, né? Limpar a caixa d'água, telar, se possível, a sua caixa d'água, limpar o quintal, acondicionar corretamente o lixo. Então são cuidados gerais que todo mundo tem que tomar para proteger a si e a sua família. Segundo dados do Ministério da Cultura, o Brasil é composto por apenas cerca de 50% de leitores, ou seja, aproximadamente 82 milhões de brasileiros. E esse é um número muito baixo, principalmente se considerarmos a média de livros lidos, que costuma ser de 2 por pessoa. Por isso, algumas escolas se preocupam em fazer projetos de incentivo à leitura. Leitura também é alimento, só que de imaginação, conhecimento, absorção de conteúdo. E como todo hábito, este também deve começar desde cedo. Além de você dar a condição à criança dela desbravar uma série de universos, né, porque através da leitura ela tem essa condição, ela vai desenvolver a questão da criatividade dela, ela vai desenvolver o senso crítico, ela vai no futuro conseguir ter uma escrita mais elaborada. No Brasil, o número de leitores é muito pequeno. Apenas metade da população lê. E para as escolas, esse é um assunto preocupante, já que são as principais incentivadoras do ensino e da cultura dos cidadãos. Esta creche desenvolve um projeto entre os alunos de todas as idades, desde o berçário até o 1º ano do ensino fundamental. Eles levam para casa para poder estar lendo junto no momento de prazer, de descontração com a família, vão fazer também uma atividade relacionada a esse livrinho e quando retornam na segunda-feira, eles vão partilhar com os colegas em sala de aula o que foi que leram, se gostaram da história, vão fazer o reconto dessa história. Fabíola considera o projeto fantástico. Diz que para o filho dela, ler não é um dever, e sim uma atividade prazerosa. É divertido, até porque na segunda eles vão falar sobre o livro. Como foi o livro, o que gostou, o que não gostou. E olha só como diante dos livros as crianças ficam concentradas. Você gosta por quê? Porque é legal os livros. Eu acho muito legal ler. E teve até um que me contou a história todinha do livro que leu. Tinha uma historinha lá dos amigos de Jesus, e quando que a cobra pediu para eles não comerem a maçã, então aí dois humanos e uma humana comeram, uma cobra disse para não comer uma maçã, e quando o humano e a humana comeram, eles viraram cobras. A seguir, continua a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Aproveite e procure os postos de saúde. Eu volto já já.
Voltamos com a União Brasil Especial deste sábado. A campanha de vacinação da gripe começou esta semana em todo o país. O governo federal quer imunizar até o fim desta semana, que começa, mais de 30 milhões de pessoas. Os gritos de Alice são de dor, mas a picada da agulha é necessária para que ela não fique doente de gripe. A avó da menina segue à risca o calendário de vacinação. Qualquer vacina é importante, né, para aumentar a defesa da criança e evitar também a propagação da doença. Isso é o mais importante, né? Em Fortaleza, desde a última segunda-feira, dia 15 de abril, os mais de 90 postos de saúde da capital estão vacinando contra a gripe. O dia D da campanha, que é o dia da grande mobilização, portanto, num sábado, dia 20, e o trabalho pós-campanha, que é a semana que procede até o dia 26, ok? São cerca de 2.800 pessoas envolvidas em todo esse trabalho. No dia D, nós vamos aumentar o número dos postos para 160 postos. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar mais de 30 milhões de pessoas em todo o país. Mas a prioridade é para gestantes, mulheres com até 45 dias depois do parto, idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, a população carcerária e também pessoas com doenças crônicas. Já mudou o perfil epidemiológico da doença, né? Não só na redução do número de casos, mas também na morbimortalidade. Ou seja, diminuiu a gravidade da gripe, diminuíram os números de pneumonias, de internações por pneumonias e de mortes também causadas pelas consequências da gravidade da gripe. Seu Nilson tem 76 anos e há 12 toma vacina. Há 12 anos que eu tomo, eu me sinto bem. Agora, eu acho que não é para ter medo de tomar uma vacina dessa. Como é que a pessoa... Tem gente que, não vou, não, porque... né? Eu acho uma besteira muito grande, viu? Já seu Edilberto é diabético e há 5 anos toma vacina. Ele afirma que quando fica gripado, rapidamente melhora. Sou diabético desde 47 anos, por isso estou tomando. Faz 5 anos que eu tomo a vacina. A gripe às vezes vem, mas muito fraca. No instante vai embora. Pouco tempo vai embora. Você certamente já ouviu aquele velho ditado: a união faz a força. Pois é, a prova disso é que são muitos movimentos sindicais que têm crescido e se solidificado no Brasil. Aqui em Fortaleza, essa união também tem mostrado o seu poder. Veja só. O sindicalismo teve origem no século XVIII na Inglaterra. Essa revolução chegou com um papel importante no cenário capitalista. Os movimentos mostram a força dos trabalhadores, por vezes explorados pelo sistema. A gente tem que tentar melhorar as condições de trabalho do trabalhador, onde a gente procura, como vou usar o Correio, que é, no caso, eu sou o sindicato do Correio, onde a gente procura, que é o básico, que é condições de trabalho, para que a gente possa estar exercitando ou executando os nossos trabalhos com qualidade para a população. Cada categoria tem seu sindicato, mas algumas resolveram unir forças por meio de parcerias. As centrais sindicais dialogam com seus sindicatos. Naquilo que é comum em defesa do trabalhador, certamente a gente caminha junto. Naquilo que tem divergências, que eu acredito que sejam muito poucas divergências, certamente a gente caminha, cada qual segue o seu caminho. As negociações são o ponto alto dos sindicatos, que sempre buscam os direitos dos trabalhadores. As reivindicações têm colhido bons frutos. O ano passado registrou um aumento real médio no Brasil, em termos de salário, 0,9%. Com certeza, esse índice conquistado aos trabalhadores foi resultante das negociações coletivas entre empregados e empregadores. Em 2004, onde houve um acordo na questão da valorização do salário mínimo, onde participou as centrais sindicais e o governo federal, houve um avanço sim, várias categorias certamente avançaram nas suas conquistas. Quem participa dos movimentos sabe que nada vem fácil. Cada conquista é fruto do empenho coletivo. Nossa luta ela é diária, né, por melhores condições de vida e de trabalho para a categoria. E uma das maiores dificuldades que a gente tem é em relação ao próprio Ministério do Trabalho. Que muitas vezes as ações que a gente manda, questão de fiscalização, denúncia da empresa, hoje tu pede uma fiscalização no Ministério do Trabalho é de 6 a 8 meses para que essa fiscalização seja efetivada dentro das lojas. Para o procurador, falta vontade e mais diálogo por parte dos órgãos públicos. O diálogo social ele tem que ser mais amplo, tem que ser frequente, as mesas permanentes têm que realmente funcionarem,
as representações governamentais, juntamente com as representações sindicais, têm que sentarem mais vezes para conversar, sem radicalismos, também sem vaidades. Na capital de São Paulo, os cinemas se tornaram um grande atrativo também para pessoas que não enxergam. Isso fica por conta de recursos especiais que ajudam os deficientes a ter boa qualidade de lazer e mais acesso à cultura. Aqui em Fortaleza também, a cidade já caminha para este avanço, é o que você acompanha agora nesta matéria. No Brasil, temos 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, dos cerca de 190 milhões de brasileiros, aqueles com pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental, somam 23,9% da população. E quando se fala em acessibilidade para essas pessoas, o assunto é crítico, principalmente no que diz respeito à cultura. Porém, estamos caminhando nesse quesito. O Instituto dos Cegos em Fortaleza desenvolve um projeto de audiobook para seus alunos. A iniciativa começou bem tímida, em 1996. Era um programa bem tímido, um projeto bem tímido. Hoje, já vem avançando, a gente está no formato MP3 e tem um grande acervo. Os voluntários se dirigem até a sede para gravar os livros. Depois dessa invenção do braille, do livro falado, então que o aluno lê com os dedos e lê com o ouvido, para mim é um grande passo para ele sair dessa vida que ele vivia, de solidão interior. Os títulos dos audiolivros são os mais variados. Tem desde literatura infantil, juvenil, estrangeira e brasileira, até mesmo livros acadêmicos. Outros também utilizados para exames seletivos e concursos. Eu pude fazer o Enem, pude me preparar para o Enem no ano passado, em 2012, através dos fascículos que foi lido em áudio. Mas como todo mundo sabe, cultura não se resume só a livros. E em Fortaleza, cegos e surdos podem ter acesso a filmes com um grau de compreensão maior que o usual, por meio de recursos de acessibilidade audiovisual. Filmes com audiodescrição dos figurinos, cenário, movimentação dos atores, tudo é descrito para quem não tem acesso pela captação sensorial. Na Universidade Estadual do Ceará, um grupo de pesquisa chamado LID vem promovendo essa acessibilidade. Das pesquisas que nós realizamos aqui na UES, nós nos organizamos como uma associação, como uma ONG, de tradutores audiovisuais, para justamente fomentar no mercado local, em Fortaleza, no estado do Ceará, produções com acessibilidade. Celso é deficiente visual, é um dos membros do projeto, faz consultoria do roteiro da audiodescrição, escuta e avalia, é um assíduo por filmes, por isso é um grande consumidor do produto. Podemos ter uma noção tão real quanto uma pessoa que enxerga de tudo aquilo que está ao nosso redor, mesmo que nós não estejamos vendo. A acessibilidade para os deficientes está na Constituição Federal. Ela deve garantir autonomia, alcance para a utilização dos espaços com segurança. Barreiras não existem, desde que todos possam cooperar, ajudando para que eles possam exercer suas funções. Temos o sabor divino que o amor e a natureza os transformam em meus olhos, posso ver. A seguir, vamos ver como o governo pretende tornar possível o aumento do salário mínimo brasileiro acima da inflação. É rapidinho, não saia daí. Sexto lugar é a colocação do Ceará no ranking dos estados com o maior índice de analfabetismo do Brasil. Como os especialistas avaliam esses números, a gente confere agora. A educação está funcionando. Pelo menos é o que acreditam alguns estudiosos. Para o sistema produtivo, a escola está dando certo. O sistema produtivo não precisa de educação de qualidade para todo mundo. Se assim for, fica complicado entender esta forma de funcionamento.
principalmente no estado do Ceará, onde o índice de analfabetismo chegou perto dos 20%, inferior à média nacional, de pouco mais de 9%. É um desastre a nossa educação. Você vê que nós temos o dobro da média nacional com respeito aos índices de analfabetismo, muito ruins para o nosso estado, muito ruins para uma sociedade pobre como a nossa, nós estamos no Nordeste. Enfim, o ensino superior de nível estadual, mantido pelo governo do estado, é um desastre. Basta você visitar a UES e verá o desastre instalado naquela instituição. Então, nós temos um descaso total. Com esses números, o Ceará alcançou a 6ª posição entre os estados com maior índice de analfabetismo, à frente de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Ceará alerta para as melhorias, mas admite que os números são alarmantes. O Brasil investe um pouco menos do que 5% do PIB em educação. O Chile já investe mais. O governo tem que investir mais na educação. Essa consciência cresceu, mas o que eu acho que ela tem que ser... O processo tem que ser acelerado para poder chegar um pouco mais. Essas melhorias não convencem este especialista, que acredita que a situação poderia estar bem melhor e que mesmo as escolas profissionalizantes têm um propósito certo. Ainda se trata muito mal os professores, ainda as escolas são muito mal aparelhadas e muito mal equipadas. Os governos operam no limite das exigências do sistema produtivo. Entre outras coisas, não haverá emprego para todo mundo. Hoje o salário mínimo brasileiro é de R$ 678. Agora imagine só se ele passar para quase R$ 720. Essa é a proposta do governo federal para o ano que vem, um reajuste acima da inflação. A matéria que você vai ver agora vai mostrar como se chegou a este valor e a opinião dos parlamentares cearenses sobre este aumento. Este analista do Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará explica como se chega ao valor para o reajuste do salário mínimo. A regra utilizada para reajuste do salário mínimo se baseará na inflação acumulada do ano de 2013, mais a variação do PIB ocorrida em 2012. A projeção para a inflação de 2013 está em torno de 5,2% e o crescimento ocorrido no PIB em 2012 foi de 0,9%. E isso coloca que a variação da inflação ou a variação do salário mínimo se dará em torno de 6,1%. Esse cálculo, levando em conta a inflação e o produto interno bruto, começou há pouco tempo, ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff. Dos anos 2000 para cá, tivemos reajustes bem maiores que os 6,2% estimados para 2014. Em 2003, o reajuste do salário mínimo foi de 20%, saindo de R$ 200 para R$ 240. Em 2001, ficou em 19%. Em 2006, em 17%. Qualquer variação no salário mínimo acima da inflação gera um impacto positivo para a economia. Haja visto o ganho real da classe de trabalhadores que tem como variação de salário o salário mínimo nacional. Mas é bom lembrar que o reajuste de 2014 ainda não está fechado, já que ainda depende da taxa de inflação de 2013, que vem aumentando e preocupando o governo federal. Na Assembleia Legislativa do Ceará, parlamentares da base aliada de Dilma Rousseff avaliam o reajuste positivamente. Gerar emprego com juro baixo, com controle da inflação e garantindo um poder real do salário mínimo cada vez mais para que a gente chegue em 2016 com o salário mínimo potencialmente falando um grande poder aquisitivo dos trabalhadores. Faz com que o consumo interno possa atravessar essa crise mundial que acontece aí fora. Os últimos anos, principalmente do governo Lula, o governo fez muito isso. Reduziu o IPI dos produtos da linha branca, de alguns veículos, para que pudesse impulsionar a economia. E o discurso não é muito diferente na oposição. Todo governo responsável só fornece a cota de reajuste de seus salários, inclusive do salário mínimo, dentro da cota máxima que pode ser exequível e que não mexerá na socioeconomia, nem tampouco na área previdenciária. Atenção, você que gosta de ajudar, está cheio de coisas em casa que não usa mais.
O projeto Emaús de Maracanaú, aqui pertinho de Fortaleza, começou esta semana uma campanha para receber doações. Podem ser doadas roupas ou até calçados, eletrodomésticos, mobília, impressoras, monitores de computador, tudo que você tiver em casa e não usar mais. Veja só. Quem tem material sobrando sem utilização em casa pode doar para o Emaús. A instituição sem fins lucrativos tem como objetivo combater a fome e a miséria no mundo com atividades sociais realizadas com o dinheiro arrecadado dessas doações. Esse material chega até a nossa casa, nós reformamos o que dá para reformar, colocamos no bazar que acontece todos os sábados de 8 a meio-dia e a verba arrecadada é revestida para projetos sociais e para os gastos funcionais da casa. No local, é possível encontrar peças de roupas de 10 centavos a R$10. Porém, as doações estão diminuindo e uma campanha será feita para tentar sensibilizar a população. A gente vai realizar essa campanha que se chama Emaús na Praça, onde nós estaremos ali na campanha na Praça da Correia, mais conhecido como Bosque das Flores, ali no cruzamento da Avenida Parintão Tomás com Desembargador Moreira, do dia 15 até o dia 27 de abril, onde você também, já que você que não pode ligar ou não tem tempo de ligar, é só deixar lá que nós estaremos lá durante esse período. O esperado é que a campanha seja um sucesso e muita gente ajude. Eu acho aquilo que não é de utilidade, né, é importante a doação para as mais necessitadas, né? Às vezes roupas usadas, objetos usados, né? E é importante manter essa campanha para que isso seja levado adiante, né? Eles têm um trabalho muito bonito, tirando pessoas da droga, inclusive, e isso é muito importante. Bom, membros do projeto Emaús estão na Praça das Flores, que fica na esquina entre as avenidas Desembargador Moreira e Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. As doações serão recebidas até o dia 27 de abril, próximo sábado. E quem quiser levar a sua doação diretamente à sede do projeto Emaús, anote aí o endereço. Rua Tomás Gonzaga, número 226, no bairro Cristo Redentor. Os telefones para contato são o 3282-2543 e o 3286-5180. União Brasil Especial deste sábado termina aqui. Amanhã, domingo, às 11h30 da manhã, a gente volta. Um ótimo sábado para você e até mais. União Brasil, informação além da notícia.